Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal que foi criado para falar sobre espiritualidade, energia, vibração, física quântica, enfim, tudo isso que se correlaciona e que é importante para que a gente possa olhar cada vez mais para dentro de nós, né? Buscar o nosso autoconhecimento e a partir daí despertar para o por vir, né? Essa é a proposta aqui. Fazer com que a gente pense, reflita, troque, aprenda, busque conhecimento e através disso se liberte, né? Se liberte aí das nossas amarras da matéria e possa cada vez mais estar conectado ao próximo, que é isso que vai realmente nos libertar como seres divinos. Então é isso. Esse canal ele é composto por nossa presença aqui na Twitch, onde a gente faz as transmissões ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã. Depois os vídeos eles são tratados, legendados, a gente sobe no canal no YouTube. Então no canal no YouTube tem bastante conteúdo. A gente tem a playlist da Bíblia Peshita, que é um dos livros que a gente faz a leitura, do Livro dos Espíritos, que é o outro. Tem também orações, né? Tem também playlist de práticas, enfim, tem algumas playlists já definidas e com bastante conteúdo no YouTube. No Instagram a gente faz diariamente a leitura de uma oração, né? A gente já percorreu pelos Salmos, por Provérbios e agora a gente está finalizando Eclesiastes amanhã. E a partir de sexta-feira a gente começa com uma nova série e aí com livros da doutrina espírita, psicografados por Chico, pelo espírito de Emmanuel, livros de preces de orações. Então a gente vai começar com Vinhas de Luz na sexta-feira, tá bom? E todos esses vídeos de orações que estão no Instagram a gente sobe também no YouTube e depois a gente vai subindo em blocos. Então nos acompanhem, curtam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal, é gratuito. Clique no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Enfim, participe da comunidade, deixe seu comentário, traga sua sugestão. É sempre muito bem-vindo e é para isso que a gente está aqui, para fazer essa comunidade cada vez maior e cada vez mais interessante, para que a gente traga esse realmente conhecimento para todos nós, inclusive para mim, né? Que eu sou o maior interessado em aprender aqui. Legal? Então, antes da gente começar a leitura de hoje, eu quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis pela parte técnica. Então, se você estiver precisando de um parceiro aí para o seu projeto que está esperando, né, que está engavetado aí, inseguro, procure por eles, certamente eles vão te ajudar. No Instagram, né, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Muito bem, todos os recados dados, vamos ajustar aqui algumas coisinhas para a gente começar a nossa leitura. Então vamos lá. A gente começa aqui com um breve resumo que a Bíblia Peshita sempre traz, explicando qual é o conteúdo do livro que vem pela frente. Então, o livro de Neemias. No aramaico, Ketava de Nehemia significa livro de Neemias. Do hebraico, Nehemia, cujo nome se traduz como Yah tem consolado. Nehemia era o copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, de modo que sua data de redação se situa na segunda metade do século V a.C. Um copeiro nas monarquias orientais era um funcionário do mais alto nível e uma pessoa de confiança do rei, pela confiança e lealdade que se requeria. Sua autoria se atribui a Nehemia, embora alguns eruditos afirmem que tenha sido o escriba Esra, ou Esdras, né? Devido a que Esra e Nehemia formavam um só livro, no Antigo Testamento hebraico. Esra e Nehemia, e os dois livros de crônicas, estão estreitamente vinculados, o qual assegura para defender o argumento de que Esra foi o autor. Este livro relata as circunstâncias da reconstrução da muralha de Jerusalém, o avivamento do povo de Allahá e o restabelecimento do culto no templo, os conflitos internos e outros aspectos da vida cotidiana. Proporciona as medidas implementadas e as listas do povo para repovoar Jerusalém e outras cidades de Israel, a dedicação da muralha, a relação dos sacerdotes, levitas e patriarcas da época
e as extraordinárias reformas de Neemia. Então é isso. O livro de Neemia tem quantos capítulos aqui? 13 capítulos, mais ou menos umas 20 páginas. Como a gente consegue ler mais ou menos umas 2 semanas, a gente deve concluir ele, né? A gente consegue ler aqui em torno de 40, 50 minutos, umas 5 páginas, né? Então vamos em frente. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemia recebe notícia de Judá. As palavras de Neemia bar Relaquiá sucedeu no mês de Canom, no 20º ano, estando eu no palácio de Susa. Que veio Hanã, um de seus irmãos, ele e alguns homens judeus. E lhes perguntei pelos judeus que restaram do cativeiro e também pela cidade de Jerusalém. Então os homens aos quais consultei me responderam: os homens que escaparam do cativeiro agora estão lá na província e se encontram em grande dificuldade e extremo opróbrio. E eis que a muralha de Jerusalém está derribada e suas portas consumidas pelo fogo. Então, ao escutar essas coisas, assentei-me a chorar e me lamentei por muitos dias. Depois jejuei e orei diante do Alahá do céu. E disse: suplico diante de ti, ó Mariá, Alahá poderoso, grande e temível, que guarda a verdade e a misericórdia para os que o amam e guardam suas ordenanças. Por conseguinte, estejam teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos para escutar a oração que eu, teu servo, elevo diante de ti, de dia e de noite, por teus servos, os filhos de Israel. Eu faço confissão pelos pecados cometidos contra ti, pelos filhos de Israel. Eu e a casa de meu pai pecamos diante de ti, ao não guardar as ordenanças e os estatutos que mandastes a teu servo Moisés. Recorda de todas as ordenanças que deste ao teu servo Moisés quando lhe disseste: se vós fordes infiéis a mim, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim e guardardes meus estatutos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades dos céus, desde lá os tomarei para trazê-los ao lugar que eu escolhi para fazer habitar ali meu nome. Teus servos e teu povo, aos quais tu resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa, são eles. Suplico diante de ti, ó Mariá, que esteja atento o teu ouvido à oração de teu servo e à oração daqueles teus servos que se agradam de temer teu nome. Livra o teu servo hoje e concede-lhe favor perante aquele homem. Neemia é enviado a Judá. Então eu era copeiro do rei. Naquele tempo, no mês de Nissan, durante o 20º ano do rei Artaxerxes, estando diante do rei provando vinho, tomei o vinho e ofereci ao rei. E como eu nunca estivera triste diante dele, o rei me perguntou: por que está triste o teu semblante, já que não estás enfermo? Isto não é outra coisa senão tristeza de coração. Então me assustei muitíssimo e respondi ao rei: ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu semblante, pois a cidade do reino de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: qual é a petição que fizeste quando oraste ao Alahá do céu? Eu respondi ao rei: se ao rei parece bem, e se eu, o teu servo, sou agradável diante de ti, envia-me à província de Judá, ao lugar do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Mas o rei me disse: estás louco. Quanto demorarás a ir e regressar? Quando voltarás? Contudo, aprove ao rei enviar-me, mas me fixando um prazo. Ainda eu disse ao rei: se ao rei parece bem que me seja expedida uma carta para o governador do outro lado do rio, para que me deixe passar para ir ajudar. Também uma carta para Asaf, o guarda do bosque real, para que me dê madeira para fazer as portas do templo, do palácio e das muralhas da cidade, e para a casa na qual vou habitar. E o rei me concedeu segundo a bondosa mão de Alahá sobre mim. Então me dirigi ao governador do outro lado do rio e lhe fiz a entrega da carta do rei. E o rei tinha enviado junto comigo um comandante com homens a cavalo. Mas ao saber Sanballat,
o Oronita e Toviá, o servo dos Amonitas, lhes desagradou muitíssimo que alguém viesse a buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Quando cheguei a Jerusalém, estive ali durante 3 dias. Depois me levantei de noite, eu e os homens que vieram comigo, sem dar a conhecer a ninguém o que Allahá me pusera em meu coração que fizesse em Jerusalém. Eu não levava animais comigo, senão somente o animal sobre o qual cavalgava. Era de noite quando saí pela porta do vale, rumo ao manancial das colinas, até a porta do monturo, e me detive junto às muralhas de Jerusalém que estavam derribadas, e as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Depois passei através da porta do ribeiro, rumo ao açude do rei, mas não havia espaço por onde passasse o animal. Sendo ainda de noite, subi pelo ribeiro, e na mesma noite me detive e voltei a entrar pela porta do ribeiro, depois regressei. E os oficiais não perceberam aonde eu fora nem o que fizera, pois até aquele momento eu não dera a conhecer coisa alguma aos judeus, aos sacerdotes, aos oficiais, aos escribas, nem o resto dos que cumpriam a obra. Depois lhes disse: Vós estáis vendo o mau estado em que estamos, porque eis que Jerusalém está devastada e suas portas consumidas pelo fogo. Vinde e reconstruamos a muralha de Jerusalém, e não sejamos mais um motivo de ignomínia. Então lhes declarei como a mão do meu Allahá estivera comigo para o bem, assim como as palavras do rei me disseram. E eles responderam: Levantemo-nos e façamos a obra de reconstrução. Então esforçaram suas mãos para esta boa obra. Porém, quando o souberam Sanballat, o Oronita, Toviá, os homens amonitas e Geshem, o árabe, zombando de nós e nos escarnecendo, perguntaram: Que é isso que vós fazeis? Acaso estáis vos rebelando contra o rei? Mas eu lhes respondi, dizendo-lhes: O Allahá do céu nos resgatou, e por ele nós trabalharemos, restauraremos e faremos a obra de reconstrução. Vós não tendes direito, memória, nem parte no que diz respeito a Jerusalém. Capítulo 3. Os homens começam a reconstrução. Então o sumo sacerdote Elishav, junto com seus irmãos, os sacerdotes e seus filhos, restauraram a porta das ovelhas, e tendo instalado suas folhas, as consagraram. Consagraram o lugar até a torre do Sem e a torre de Hananael. Junto a ele trabalhava um homem de Jericó, e junto a este os filhos de Zacor, descendentes de Amri. A porta dos pescadores a reconstruíram os filhos de Sená. Eles a instalaram e montaram suas folhas, seus ferrolhos e suas barras. Ao seu lado, restaurou Marmot bar Uriah bar Acotes, e junto a ele restaurou Mashilã bar Kenaia bar Mitzcal, e junto a eles restaurou Zadok bar Bená. Ao seu lado restauraram os tecoitas e seus oficiais, embora esses oficiais não se dispuseram a colaborar na obra de seus senhores. O reparo da segunda porta foi feito por Ioiadá bar Petzá e por Mashilã bar Bezariá. Eles a instalaram e montaram suas folhas, seus ferrolhos e suas barras. Junto a eles restauraram Melatiá, Gibeonita e Niron, Martaita, e uns homens de Gevon e de Matspiá fizeram um trono para o governador do outro lado do rio. Ao seu lado restaurou Zael bar Adaiá bar Serapiá. Junto a ele restaurou Hananiá bar Tiashiá, e eles deixaram Jerusalém enquanto a muralha se estendia. Junto a ele restaurou Iramiá bar Ur, governador de Jerusalém. Junto a eles restaurou Niraiá bar Redunfe, junto com seu mordomo. Junto a ele restaurou Retosh bar Rechavnaiá. O segundo trecho o restauraram Melaquiá bar Harã e Reshon bar Rabá de Moabe. Junto a uma torre que restara e até a sua extremidade, restauraram Shalom bar Retosh, um funcionário de Jerusalém, ele e seus filhos. Hanon e os habitantes de Zió restauraram a porta do vale. Eles a reconstruíram com suas folhas, seus ferrolhos e suas barras instaladas.
além de 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. E Melaquiá bar Akav, funcionário de Bet-Hakerem, restaurou a porta do monturo. Eles a reconstruíram e lhe instalaram suas folhas, seus ferrolhos e suas barras. A porta do ribeiro a restaurou Shalom bar Kel-Haziá, funcionário de Matspiá. Eles a reconstruíram, revestiram-na e lhe instalaram suas folhas, seus ferrolhos e suas barras, além do muro que estava junto à cisterna de onde tiraram água para o jardim real, até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele restaurou Neemia bar Aspok, funcionário de Bet-Sur, até a senda que leva à tumba de Davi, até o açude artificial e até a casa dos valentes. Depois dele fizeram reparos os levitas sob Aron bar-Bani, e junto a eles estava Dar Shaviá, funcionário de Keila. Depois dele seus irmãos fizeram reparos sob Banui bar-Nardar, oficial de Keila. Junto a eles fez reparos Azar bar-Ishor, funcionário de Matspiá, e outro trecho do fronte da encosta que leva até Cansoa. Em seguida dele continuou com os reparos Baruch bar Zavi e outro trecho até Cansoa e até a entrada da casa do sumo sacerdote Elishav. Depois dele fez reparos Marmot bar Uriah bar Amok em outro trecho desde a entrada da casa de Elishav até a extremidade da casa de Elishav. Depois dele fizeram reparos os sacerdotes, homens que procediam da campina. Junto a eles fizeram reparos Benjamim e o mordomo Ishon. Depois deles fez reparos Uzia bar Messaiá bar Enaniá na parte posterior de sua casa. Depois dele estava Banui bar Nardar, quem fez reparos no outro trecho, desde a casa de Azariá até Cansoa e até a seção de Palau Barazi, defronte de Cansoa e até a torre de Campina, a qual se sobressai da casa superior do rei, e até o pátio do cárcere. Em seguida dele restaurou Peraiá bar Perash, junto com os serventes do templo que viviam em Palau até a porta das águas, ao oriente até a torre da saída. Os tecoitas fizeram reparos ao lado deles, em outro trecho, defronte da grande torre da saída e até a muralha fortificada. Mais adiante da entrada, desde a porta dos cavalos, fizeram reparos os sacerdotes, cada qual defronte da sua casa. Depois deles fez reparos defronte de sua casa Zadok bar Amir, e depois dele fez reparos Shemaiá bar Shecaniá, um guarda da porta oriental. Junto a ele fizeram reparos Hananiá bar Shelaniá e Hanon, o sexto filho de Tsalaf, em outros dos trechos, e depois deles fez reparos defronte da sua casa Machilão bar Beraquiá. Outros dos trechos foi reparado por Banum bar Nardar. Depois dele fez reparos Melaquiá bar Sefaniá e até a casa dos serventes do templo e a dos vendedores de remédios. Os ourives e vendedores de remédios fizeram reparos defronte da porta da saída e até a escadaria do setor da encosta que vira a porta das ovelhas. É interessante, né, que como tem isso na Bíblia, né? Essas listas de nomes, né? O que fez isso, o que fez aquilo, quem era esse, quem era aquele. É realmente... Eu não sou um especialista no tema, né? Eu só estou lendo, né? Mas do ponto de vista de um cidadão comum, né? Eu consigo entender a utilidade de uma informação que não serve para nada, né? O que me interessa é saber quem foram as famílias, as pessoas que fizeram as restaurações, né? O conteúdo ele é muito mais, o conteúdo que é relevante no tempo, ele não está aqui, né? Então a gente poderia ter algo muito mais objetivo, sei lá. Não sei se vocês concordam comigo, deixa um comentário aí se eu estou certo no meu pensamento, mas eu acho que tem muita informação desnecessária aqui. Enfim, depende muito do ponto de vista, né? Porque existem religiões que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A questão é entender por quê de a palavra de Deus ter tanta informação com esse nível de detalhe.
que agrega, né, para a gente saber os nomes das pessoas que fizeram as obras. Capítulo 4. A reconstrução e circunstâncias adversas. Ao ouvir Sanballat de que nós reconstruímos a muralha, ardeu em ira, irou-se e se encolerizou muito, e fazendo zombaria dos judeus, disse a seus irmãos e às tropas dos samaritanos: Que fazem esses judeus? Estão se ostentando. Que deixem de apresentar sacrifícios e que comam até o dia que recolham essas pedras dentre os montões de escombros queimados. Junto a ele estava Toviá, o amonita, que dizia: Não importa até que ponto eles reconstruam, estou seguro que se uma raposa escalasse, derrubaria as pedras de seus muros. Escuta o Alahá nosso, porque ele nos converteram em objeto de escárnio. Volte sua afronta sobre sua própria cabeça e que sejam entregues ao despojo na terra de seu cativeiro. Então, não desconsideres suas desculpas, nem seus pecados sejam cobertos diante de ti, pois ao se enfurecerem, opuseram-se à reconstrução que nós fazíamos. Contudo, nós reconstruiremos a muralha de fato. A estamos reconstruindo, e a muralha avançou até a metade. Então o povo inteiro se manifestou abertamente a favor do trabalho. Então, ouvindo Sanballat, Toviá, os árabes, os amonitas e os de Asdod, de que fixaram um prazo para a reconstrução da muralha de Jerusalém e que as brechas estavam começando a serem fechadas, eles se irritaram mais. E todos eles conspiraram unanimemente para virem pelejar contra Jerusalém para desfazer do império. Mas nós elevamos oração ao nosso Alahá para que nos pusesse guardas contra eles, de dia e de noite. Mas os judeus disseram: Aos carregadores faltam forças e ainda há muitos escombros. Não poderemos reconstruir a muralha. E nossos inimigos disseram: Que não percebam nem suspeitem até que caiamos sobre eles e os matemos e façamos cessar sua obra. E quando os judeus que moravam entre eles chegaram, disseram-lhes: Eis que agora chegam de todos os lugares onde vivem 10 vezes mais para combatê-los. E chegaram e se colocaram detrás da muralha para atacá-los com flechas. Então distribuí as forças por famílias com suas espadas, suas lanças e seus arcos. E eu senti medo, mas me levantei e disse aos príncipes, aos oficiais e ao resto do povo: Não temais diante deles. Recordai-vos de Maria, grande e temível. Lutai pelos vossos irmãos, por vossos filhos e vossas filhas, também por vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, ao ouvir nossos inimigos de que estávamos informados acerca do assunto e que Maria anulara seus planos, regressamos e subimos a muralha e continuamos trabalhando cada um em sua ocupação. Mas daquele dia em diante, a metade dos jovens, que eram a metade do povo, trabalharam na obra, enquanto a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os oficiais estavam à retaguarda dos judeus e reconstruíram os muros. Os que traziam as cargas, eles as traziam com umas barras, e com uma mão trabalhavam na obra, e com a outra mão empunhavam a arma. E cada um dos que construíam cingia sua espada e se levantava a construir, enquanto o que tocava a trombeta estava à sua retaguarda. Então disse aos principais, aos oficiais e ao resto do povo: A obra é grande e extensa, e estamos distantes e dispostos no muro longe uns dos outros. Mas no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali concentrai-vos conosco, e nosso Alahá pelejará a nosso favor. Assim nós continuaremos com o nosso trabalho, enquanto a metade de nós estará empunhando as lanças desde o raiar da alva até que saiam as estrelas. Também nesse tempo disse ao povo: Cada um fique com o seu servo no meio das ruas de Jerusalém, para que montem guarda de noite e de dia, para que os obreiros façam a obra. E nem eu, nem meus companheiros, nem meus criados, nem os guardas de minha casa tirávamos nossa roupa no decorrer de um mês inteiro. Cada um fez o que devia. Capítulo 5. Neemia anula a usura.
Surgiu nesse tempo um clamor entre o povo e um grande clamor entre as mulheres contra seus irmãos judeus. Pois havia os que diziam: nossos filhos, nossas filhas e nossos irmãos são muitos, que se nos dê grão para que nós nos alimentemos e sobrevivemos. E havia outros que diziam: para poder sobreviver, tivemos que vender nossos campos, nossas casas e nossos vinhedos, para adquirir grão durante a fome. E outros diziam: tomemos emprestado do tributo real para cultivar nossos campos e nossos vinhedos e assim sobreviver. Outros ainda diziam: agora, apesar de que nossa carne é como a carne de nossos irmãos e seus filhos como nossos filhos, contudo, eis que nós submetemos nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e há algumas de nossas filhas que se encontram sujeitas à escravidão, a tal ponto que não podem levantar suas mãos em clamor a Allahá. Por conseguinte, nossos campos, nossos vinhedos e nossos bens têm sido entregues a outros. E eu me indignei muito quando escutei seu clamor e estas coisas, de modo que meu coração se quebrantou dentro de mim. Contudo, tive paciência, consultei com os anciãos e com os príncipes, dizendo-lhes: nós resgatamos a nossos irmãos judeus, que foram vendidos aos gentios junto com seus filhos. Mas vós, cada um, toma um cativeiro a seu próprio irmão. De modo que reclamei com eles severamente, dizendo-lhes: também vós vendereis a vossos próprios irmãos? Mas eles ficaram calados e não me responderam. Em seguida lhes disse: isto que fazeis não é bom, de modo que vós não vos conduzistes em temor a nosso Allahá, porque procedeis conforme as obras dos povos que se acham ao nosso redor. De modo que também eu, meus filhos e meus irmãos tomaremos dinheiro e compraremos grão e perdoaremos a dívida aos pobres que haja entre nós. Restituí-lhes assim neste mesmo dia seus vinhedos, seus olivais, seus campos e suas casas. Além disso, perdoai o resto do povo que possuem alguma dívida de dinheiro, grão, vinho e azeite. E eles me responderam: procederemos deste modo, e como tu não disseste, e como tu nos disseste. Então convoquei aos sacerdotes para lhes dizer: assim deve ser feito, e os fiz jurar, e também aos jovens do povo, que procederiam conforme essa promessa. Também declaramos que assim sacuda Allahá de sua casa e de seu trabalho a todo aquele homem que não cumprisse esta promessa. Assim seja sacudido e empalideça. Então todo o povo disse Amém, e pondo-se de pé, glorificaram a Mariá, e todo o povo procedeu de acordo com esta promessa. Além disso, a partir do dia em que me deram a ordem de que exercesse o ofício do governador sobre a terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, 12 anos, eu e meus irmãos fomos diligentes entre eles. Contudo, jamais tomei deles um asno, nem disse algo a algum deles, porque os governadores que me antecederam puseram sob julgo ao povo, e tomaram deles o vinho e o alimento, e lhes imporiam como tributo muito dinheiro, até 40 siclos. Até os seus criados tinham autoridade sobre o povo, e se assenhoravam deles e abusavam deles. Mas eu não me comportei desta maneira por causa do temor de Allahá. Além disso, eu fiz um grande esforço na reconstrução desta muralha. Não adquiri campos, e todos os criados filhos dos judeus se ajuntaram e fizeram restaurações ali na obra. E 150 homens nobres e príncipes das nações que estavam ao nosso redor se apresentaram a nós, e alguns deles chegaram a nós com o seu presente. O homem a cargo de preparar os alimentos lhes dava um boi e 6 ovelhas cevadas aos servos que os preparavam. Também eram cozinhados para nós cabritos de 1 ano, e a cada 10 dias se servia vinho generosamente. Apesar disto, nunca exigi as provisões do governador, pois a obra era pesada para este povo. Recorda-te de mim, ó Allahá, meu, para bem conforme tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Neemias se depara com atos de intimidação. Então informaram a questão a Sanballat, a Tobiá, a Geshem, o árabe, e ao resto dos nossos inimigos,
que eu tinha reconstruído a muralha, apesar que até aquele tempo ainda não havíamos instalado os portais das portas. Então Sanballat e Geshem me enviaram uma mensagem dizendo: Vem, vamos acampar juntos como tropas na campina de Hino, mas na realidade eles planejavam nos causar dano. Então eu lhes enviei um mensageiro a lhes dizer: Estou fazendo uma grande obra, não posso ir. Acaso suspenderia os trabalhos deixando-os para ir convosco? E em 4 ocasiões me enviaram essa mesma mensagem, e eu lhes dei a mesma resposta. De modo que Sanballat me enviou o seu criado com esta mesma mensagem pela 5ª ocasião, com uma carta na sua mão, na qual estava escrito: Se escuta entre os povos, Geshem o afirma, que tu e os judeus intentais rebelar-vos, e que por isso estás reconstruindo a muralha, e conforme essas notícias tu serás o rei deles. Também me constituíste profetas que profetizam em Jerusalém acerca de ti, dizendo: Eis aqui o que reinará em Judá. E agora informarei ao rei segundo essas palavras. Agora, pois, vem, tomemos conselho unidos. Mas eu lhe enviei resposta e lhe disse: As coisas que tu dizes não são corretas, mas as inventaste. Porque todos eles pretendiam nos infundir temor, dizendo: Suas mãos se debilitarão por causa da obra. E nos diziam: Não trabalhem, agora o Allahá fortalece minhas mãos. Depois me apresentei a Shemaiah bar Daliah bar Atbayalil, e ele me encerrou e me disse: Vem, reunamo-nos no templo de Allahá, no interior do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu lhe respondi: Eu hei de fugir de homens como tu? Longe de mim que eu fuja e entre no templo. Pois eu discernira que Allahá não o enviara a mim, nem me dissera por meio de profeta que me matariam, mas que o contrataram Toviá e Sanballat e seus companheiros, e o enviaram para mim que me matasse. Pois ele fora contratado para que eu fosse intimidado e agisse assim, pecando para que tivessem motivo de me infamar para poder me reprovarem. Recorda-te de Toviá, de Sanballat e seus companheiros, ó Allahá meu, segundo essas obras reprováveis. Também ao profeta Iodaiá e ao resto dos profetas que pretendiam me intimidar por causa deles. Aos 52 dias, aos 25 dias do mês de Lu, foi terminada a muralha. Então, ao ouvir todos os nossos inimigos e todos os povos que nos rodeavam, tiveram medo e grande terror diante de nós, e reconheceram que esta obra fora cumprida por nosso Allahá. Do mesmo modo, naqueles dias, iam muitas cartas dos principais de Judá dirigidas a Toviá, e cartas de Toviá vinham dirigidas a eles. Pois muitos de Judá lhe juraram que não lhe causariam prejuízo algum, pois era genro de Shebaniah Barará, e seu filho Yohanan tomara por esposa a filha de Mashlam bar Beraquiá. Inclusive falavam bem dele na minha presença, e o que eu falava retornavam a ele. E Toviá enviava cartas procurando me intimidar. Capítulo 7. Acontecimentos após a reconstrução. Então, uma vez reconstruída a muralha, e havendo sido instalados os portais das portas e terminadas as folhas das portas, e designados os cantores e os levitas, ordenei a meu irmão Hanani e a Hananiah, funcionário do palácio de Jerusalém, pois ele era um homem íntegro, temente a Allahá e que se desviava do mal, dizendo-lhes que não se abram as portas de Jerusalém até que o dia esteja adiantado, e sendo ainda de dia, que se fechem e se tranquem as portas e sejam colocados guardas dentre os habitantes de Jerusalém, uns em seu posto de guarda e outros diante de sua casa. E era uma grande e espaçosa cidade, mas havia pouca gente em seu interior, e não possuíam casas reconstruídas. Censo dos que regressaram. Então Allahá pôs em meu coração que reunisse os nobres e os principais do povo por suas genealogias,
e encontrei o registro das genealogias no qual estavam escritos: estes são os nativos da província que subiram, dentre eles os que haviam sido levados ao cativeiro, aqueles que Nabucodonosor, rei da Babilônia, exilaram em Babilônia, e que regressaram para Jerusalém e para Judá, cada qual para a sua cidade. Os quais subiram junto com Zorbavel, Isho, que é Josué, né? Nehemia, Azariá, Remiá, Narmael, Mordecã, Belishã, Masprot, Bigvai, Naron e Baná. O censo dos homens do povo de Israel foi: os descendentes de Paresh, 2.172. Os descendentes de Sefatiá, 3.072. Os descendentes de Ará, 652. Os descendentes de Shutam Moab, pelo ramo dos descendentes de Ishu e Yoav, 2.818. Os descendentes de Hilã, 1.254. Os descendentes de Netaniah, 855. Os descendentes de Izaqui, 760. Os descendentes de Bani, 644. Os descendentes de Baqui, 628. Os descendentes de Ascar, 2.322. Os descendentes de Arcon, 667. Os descendentes de Bigvai, 2.067. Os descendentes de Adom, 655. Os descendentes de Atar, 854. 98 pelo ramo de Isaquia. Os descendentes de Arshon, 328. Os descendentes de Batsi, 324. Os descendentes de Horã, 112. Os descendentes de Gevon, 95. Os descendentes de Betlehem e de Notafá, 188. Os descendentes de Anatot, 128. Os homens de Bet-Ramot, 42. Os homens de Bet-Narim, Kefirá e de Berote, 743. Os homens Geba e de Ramá, 621. Os homens de Macmas, 122. Os homens de Betuel e Ai, 123. Os homens de Navo, 52. Os da família de Hilã, 1254. Os descendentes de Harã, 320. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Lod e de Ino, 721. Os descendentes de Sená, 3.930. Os sacerdotes eram os descendentes de Idaiá, pelo ramo da família de Josué, 973. Os descendentes de Amir, 1.052. Os descendentes de Peshor-Hor, 1.247. Os descendentes de Harum, 1.017. Os levitas eram os descendentes de Josué, pelo ramo de Kidmahail, dos descendentes de Judá, 74. Os cantores, descendentes de Asaf, 148. Os porteiros eram os filhos de Shalom, os filhos de Atar, os filhos de Altman, os filhos de Jacob, os filhos de Hatuta, os filhos de Shabai, 138 homens. Também os filhos de Atzá, os filhos de Rechufa, os filhos de Tabaot, os filhos de Aqueras, os filhos de Shia, os filhos de Parom, os filhos de Levna, os filhos de Hagav, os filhos de Shaumi, os filhos de Hanani, os filhos de Ada, os filhos de Agar, os filhos de Aná, os filhos de Dartsum, os filhos de Débora, os filhos de Gazã, os filhos de Adá, os filhos de Patsá, os filhos de Batsi, os filhos de Matnim, os filhos de Nefusim, os filhos de Becoc, os filhos de Retofá, os filhos de Hadrot, os filhos de Baslot, os filhos de Meradiá, os filhos de Harsha, os filhos de Bezoc, os filhos de Cícera, os filhos de Tamana, os filhos de Nessílio, os filhos de Retofá. Os descendentes dos servos de Shelimon eram os filhos de Sati, os filhos de Sefot, os filhos de Peraiá, os filhos de Alahá, os filhos de Alá, os filhos de Daron, os filhos de Gazal, os filhos de Shefatiá, os filhos de Efatiá, os filhos de Bagrote, os filhos de Tsovim, os filhos de Amon.
Todos eles, os servidores do templo, junto com os descendentes dos servos de Salomão, foram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Malha e Tel-Harsa e Aquerov, dos quais se disse que não puderam demonstrar se a genealogia de seus pais ou seus ascendentes pertenciam a Israel. Os descendentes de Bani, os descendentes de Daliá, os descendentes de Toviá, os filhos de Zecorá, que eram 642, e dos sacerdotes, os filhos de Hananiá, os filhos de Recotes, os filhos de Barzeli, o qual tomara por mulher uma das filhas de Barzeli, o Gileadita, por cujo nome foi chamado. Eles buscaram em seus registros genealógicos, porém não encontraram, pelo que foram excluídos do sacerdócio. Além disso, os anciãos dos sacerdotes lhes disseram: não comam das coisas santíssimas até que se surja um sumo sacerdote que indague e aborde isso. O total da multidão em seu conjunto era de 42.460, sem considerar seus servos e suas servas, os quais eram 7.333. Os cantores e cantoras em seu conjunto eram 245. Os camelos eram 435 e os jumentos eram 6.720. Contribuição para a obra do templo. Alguns dos patriarcas contribuíram para a obra do templo. Os anciãos dos sacerdotes contribuíram para a tesouraria com 1.000 daricos de ouro, com 50 tigelas e com 530 túnicas para os sacerdotes. Outros dos patriarcas contribuíram para o fundo da obra com 20.000 daricos de ouro e com 2.200 minas de prata. E o resgate do povo contribuiu com 20.000 daricos, 2.000 minas e 77 túnicas para os sacerdotes. Depois os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel viajaram para suas cidades. E chegando ao 7º mês, os filhos de Israel estavam em suas cidades. Capítulo 8. Esdra lê o livro da lei diante do povo. Estando todo o povo reunido como um só na praça situada defronte da porta das águias, disse ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés, o qual Mariá ordenara aos filhos de Israel. E no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdra apresentou o livro da lei ao povo. E o povo esteve reunido, tanto homens como mulheres, todos os que estavam dispostos a escutar. Então ele leu o livro na praça, na porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e na presença dos que podiam entender. E os ouvidos do povo estavam atentos e prontos a obedecer à ordenança da lei. O escriba Esdra estava de pé numa plataforma de madeira que construíram para que ele falasse dali. E estavam em pé junto a ele Matita, Shemó, Ananiá, Uria, Ilaquia e Messiá, à sua direita, e à esquerda estavam em pé Peraiá, Mishael, Melaquiá, Rechon, Ressaviá, Zecaria e Mashlam. Então o escriba Esdra abriu o livro da lei à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo se pôs em pé. Então Esdra bendisse a Mariá, o grande Elará. Todo o povo, levantando suas mãos, respondeu dizendo: Amém, amém. Depois se ajoelharam e adoraram a Mariá com seu rosto em terra. Entretanto, Josué e seus filhos, Seraviá, Yamin, Acob, Shavetai, Codiá, Messaiá, Clatiá, Azariá, Yozabar, Anani, Benaia e os levitas ministravam ao povo com a lei, enquanto o povo estava de pé em seu lugar. Eles liam o livro da lei de Mariá e explicavam e esclareciam o sentido de maneira que puderam entender sua leitura. Então, Nehemia, o sumo sacerdote, o sacerdote e escriba Esdra e os levitas que ministravam ao povo diziam a todo o povo: Este é um dia santo diante de Mariá, vosso Elará. Não vos entristeçais nem chorai, porque todo o povo chorava quando escutavam a leitura do livro da lei. Depois lhes disse: Ide comer e beber, e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque este é um dia santo diante de Mariá, e ele será vosso ajudador. Os levitas fizeram com que todo o povo se calasse, dizendo: Calai-vos, porque o dia é santo, e não chorai. E todo o povo se foi a comer, a beber
a mandar porções aos que nada tinham e a celebrar com grande regozijo, pois tinham entendido as palavras que lhes foram ensinadas. Celebração da festa dos tabernáculos. Então os patriarcas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdra para que ele os instruísse no livro da lei. E eles acharam escrito na lei que Maria dera ordens por meio de Moisés de que os filhos de Israel morassem em cabanas durante a festa do mês de Tzrim, e de que atendessem a tudo o que for escrito por Moisés na lei. Então os pregoeiros anunciaram por todas as cidades e por Jerusalém, dizendo: Subi ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de nogueira, ramos de laranjeira, ramos de salgueiro, para que façam cabanas, como está escrito no livro da lei de Moisés. Então saiu o povo e os trouxeram, e cada qual fez para si as cabanas sobre seu eirado, em seus pátios, no átrio do templo de Maria, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Todo o povo que voltara do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, porque desde os dias de Yeshu-Barnum até aquele dia, os filhos de Israel não tinham celebrado assim, e houve uma festa muito grande. Liam o livro da lei, dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa durante 7 dias, e se reuniram no 8º dia, de acordo ao que se lhes havia estabelecido. É isso aí. Assim a gente encerra a leitura de hoje. Fomos até o capítulo 8 do livro de Neemias. Na próxima semana a gente continua a partir do capítulo 9, tá bom? Então, agradeço aí a todos que estiveram conosco até agora. Espero que estejam acompanhando, que estejam gostando da leitura. E desejo um ótimo dia a todos. Seja uma excelente quarta-feira. E que sexta-feira estaremos novamente aqui para a leitura de mais um trecho do outro livro. Um abraço, fiquem com Deus. Até sexta, valeu.